Olá, boa noite. O Jornal da Cultura, edição de sábado, começa agora e estes são os nossos destaques. O presidente Bolsonaro reclama e diz que nova lei que atribui ao Congresso a indicação de nomes para agências reguladoras o deixará como a rainha da Inglaterra. 4 em 10 brasileiros tiveram o crédito do cartão aumentado sem pedir. Procon diz que prática é irregular. Dengue avança principalmente no Sudeste. Novo tipo de vírus em circulação aumenta o número de casos. O país já tem 325 mortes este ano. O presidente norte-americano determina novas sanções e não descarta ação militar contra o Irã. Tensão aumenta ainda mais no Oriente Médio. A festa junina aqui encanta em cidades grandes e pequenas. É o São João de todos nós. E vamos agora aos principais destaques do esporte. Amor ao esporte e superação embasa uma rotina da jovem Luísa Fiorese, que trocou o handebol pelo vôlei sentado depois de colocar uma prótese na perna. Seleção brasileira goleia o Peru na Arena Corinthians, em São Paulo, e está nas quartas de final da Copa América. No treino classificatório para o Grande Prêmio da França de Fórmula 1, mais uma vez as Mercedes sobraram. Nas ondas de Saquarema, no Rio de Janeiro, o sábado de disputa do Mundial de Surf teve boas ondas e altas manobras dos melhores surfistas do planeta. Pesquisa mostra que mais de 17 mil moradores de rua foram vítimas de violência em 3 anos. De acordo com dados do Ministério da Saúde, entre 2015 e 2017, foram 17.386 casos de violência motivados pela condição de morador de rua das vítimas. Cerca de 54% das ocorrências foram contra pessoas negras. E as mulheres representam mais da metade dos casos. A agressão física é a principal forma de violência notificada. Mais 3 corpos foram encontrados após naufrágio no rio Juruá, no interior do Amazonas. Na última quarta-feira, um barco com 97 pessoas afundou a caminho do município de Carauari e deixou 6 desaparecidos. Ontem, um homem foi resgatado com vida. O Corpo de Bombeiros ainda procura por 2 vítimas de 2 e 3 anos. A deputada federal Flor de Lis, do PSD, afirmou que vai depor novamente sobre a morte do marido na próxima segunda-feira. O pastor Anderson do Carmo de Souza foi morto a tiros na madrugada de domingo na garagem de casa em Niterói, Rio de Janeiro. O filho de Flor de Lis, Flávio dos Santos, admitiu ter matado o padrasto a tiros e disse que o irmão mais novo ajudou a comprar a arma do crime. A polícia investiga a motivação do assassinato. Um alerta de saúde, principalmente para o sudeste brasileiro. A dengue avança na região, mesmo com o início do inverno. O motivo desta vez não é a infestação do mosquito, mas uma variação do vírus da dengue, que não era comum pelo sudeste e agora deixa mais pessoas doentes. Há pouco mais de um mês, Dalila começou a se sentir mal. Depois de ir ao hospital 3 vezes, foi diagnosticada com dengue. Dalila mora na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, e desconfia que foi picada pelo mosquito da dengue no caminho para o trabalho. No trajeto dela, há córregos com lixo e esgoto a céu aberto. Eu comecei a sentir muitas dores fortes no corpo e dor na cabeça. Além de Dalila, 2 outras colegas tiveram a doença nos últimos meses. De acordo com o Ministério da Saúde, os casos prováveis de dengue registrados no Brasil até dia 1º de junho deste ano tiveram um aumento de mais de 500% em relação ao mesmo período de 2018. O número de mortes também cresceu, de 103 para 325. A região sudeste foi a que registrou o maior aumento no número de vítimas fatais de dengue. Somente no estado de São Paulo foram 130 mortes em 2019. Para este professor de doenças infecciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, o aumento no número de casos de dengue nos últimos meses surpreendeu. O Aedes aegypti, que é aquele mosquitinho que transmite dengue, ele nos últimos 3 anos ele está estável. E com isso não se esperaria uma explosão de casos de dengue. O que aconteceu é que um novo sorotipo do vírus da dengue começou a circular. E quando circula um novo tipo, aqueles que tiveram dengue tipo 1 há algum tempo atrás, já não são mais resistentes ao dengue. Então ele pode adquirir. Com pouco mosquito mesmo, foi suficiente com o novo tipo que você expandisse de maneira importante os casos de dengue em pleno quase inverno. O professor prevê que, se nada for feito, o número de casos de dengue pode aumentar.
Então, a possibilidade que nós tenhamos uma epidemia mais importante, aliada, primeiro, à passagem do El Niño, um possível aumento de mosquito que acontece no verão, e um novo sorotipo, agora atingindo regiões mais populosas do estado, chegando na grande São Paulo, o verão promete ser bastante difícil. E vamos ver se você se identifica com essa. Uma pesquisa revela que 4 em cada 10 pessoas já tiveram aumento do limite do cartão de crédito sem receber nenhum aviso dos bancos. O levantamento foi feito em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. A Maria tem o limite do cartão de crédito maior que a renda. O banco aumentou sem avisar. Para ela foi bom, vai aproveitar as promoções e pagar no cartão. Você pode comprar mais coisa, mas no caso tem que parcelar bastante, né? Porque salário é um valor e o limite é outro. Um levantamento feito em todas as capitais brasileiras mostrou que 38% dos usuários de cartão de crédito tiveram o limite ampliado nos últimos 12 meses sem pedir ou ao menos terem sido informados pelas instituições financeiras ou bancos. E com tantas facilidades para comprar hoje em dia, o crédito a mais pode virar um problema. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, mais de 60 milhões de pessoas estão com as contas atrasadas. Para Maria Lúcia, o jeito de sair do vermelho foi cortar o cartão de crédito e pagar tudo no dinheiro. Hoje em dia, está compensando você comprar no dinheiro. Peço para a opção não me enviar o cartão, né? Mas geralmente acaba enviando. Aí é só não usar. Mas nem todo mundo está consciente como a Maria Lúcia. Ainda segundo a pesquisa, 44% das pessoas aceitam a oferta do novo cartão. Para este educador financeiro, essa situação pode ser uma armadilha. Por isso é preciso sempre ter planejamento para não ficar refém dos juros altos e nunca gastar mais do que ganha. Ter um limite de crédito disponibilizado não significa que você pode gastar. Não estou tirando a corresponsabilização dos oferecedores de crédito, mas eu entendo que as pessoas precisam também saber como segurar o seu consumo para que elas não entrem numa armadilha de falta de capacidade financeira futura. E de acordo com o Procon, o aumento do limite do cartão de crédito só pode ser feito com autorização prévia do consumidor. A orientação é informar ao Serviço de Atendimento ao Consumidor, SAC ou à ouvidoria do cartão de crédito. A reclamação também pode ser registrada no Ministério da Justiça no seguinte endereço eletrônico que aparece aí para você: consumidor.gov.br ou no Procon de qualquer município. E o Mutirão do Emprego realizado hoje aqui em São Paulo ofereceu mais de 400 vagas. Com apoio da Prefeitura, a iniciativa buscou uma estratégia diferente. A ideia é aproximar empresas e trabalhadores do mesmo bairro. Ofertas de vagas no painel parecem tábuas de salvação num Brasil que soma mais de 13 milhões e 400 mil desempregados. A esperança trouxe os que moram nos arredores do bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo, para o mutirão organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. A intenção é aproximar as pessoas que precisam de empregos das empresas que oferecem. Há 1 ano e meio, Samuel foi demitido da faculdade onde atendia alunos. Hoje, ele saiu do Jaraguá às 5h30 da manhã. Tentou o encaminhamento para uma vaga de vendedor, mas outros chegaram na frente. 5 pessoas já tinham sido selecionadas. Foi frustrante, né? Mas a vida que segue, né? Tem que continuar procurando, uma hora aparece o sim, né? A maioria das pessoas que nos procura tem ensino médio completo e a maioria das vagas que nós oferecemos exige ensino médio completo. Mas o problema não tem sido a escolaridade. O maior desafio tem sido habilidades mais técnicas, ou seja, um conhecimento específico para uma função e a experiência. Giane, você saiu aqui com o seu encaminhamento, tá contente? Muito contente, né? Graças a Deus, tomara que agora dê certo pra gente sair dessa pindaíba aí, né? Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, no primeiro trimestre deste ano, foram criados cerca de 313.800 novos empregos com carteira assinada. Houve uma queda de quase 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Para o sociólogo Clemente Lúcio, os brasileiros estão diante do trabalho precarizado e da falta de proteção social. Nós dobramos a taxa de desemprego em um pouco mais de 2 anos,
São milhões de pessoas desempregadas, subocupadas, desalentadas, assalariados sem carteira, trabalhadores informais que procuram emprego, mas não acham. O funileiro, que não tem emprego formal, mas continua em atividade, veio ao mutirão buscar orientações para montar uma lanchonete. É o jeito de conseguir uma renda para a família toda? Isso, é um jeito e espero que dê certo, né? Porque ultimamente o país está um problema. Não há saída econômica para o país que não passe por uma retomada do investimento industrial, por exemplo, investimento produtivo. De outro lado, iniciativas como essa também de mutirões para tentar facilitar o encontro de postos de trabalho para aquelas pessoas que procuram. E acontece em Aracaju, Arraiá do Povo, até o dia 30 de junho. Neste ano, o homenageado da festa é o instrumentista paraibano Jackson do Pandeiro, que completaria 100 anos. Milhares de turistas e sergipanos se uniram para celebrar a diversidade cultural de Sergipe na primeira noite do Arraiá do Povo em Aracaju. E o que não faltou foi animação e muito forró. Curto muito Aracaju e a festa, bora aproveitar o forró porque está sendo maravilhoso em mais um ano. O Arraiá, que já tem mais de 10 anos e é a marca registrada do calendário junino de Sergipe, neste ano vai contar com mais de 60 atrações locais e 5 nacionais. Uma das atrações da primeira noite foi a Orquestra Jovem de Sergipe, composta por crianças e jovens dos bairros Santa Maria e 17 de Março. A gente recebeu o convite e quase que não acreditou. É a primeira vez que a Orquestra Jovem se apresenta nessa programação do Arraiá do Povo, nesse encontro nordestino. E a equipe ficou muito empolgada com esse desafio de estar fazendo essa abertura hoje. O tema do Arraiá do Povo deste ano são 100 anos de Jackson do Pandeiro, cantor e compositor brasileiro que marcou a música. E nada melhor que celebrar esse ritmo ao som de muito forró. Em meio a essa comemoração toda, a festa se torna uma oportunidade de faturar uma grana extra. A gente espera que esse ano seja melhor do que os outros anos, né? Ao todo, serão 11 dias de muita música e tradição, provando que Sergipe é o país do forró. E veja daqui a pouco uma conversa sobre os acontecimentos políticos da semana. E ainda, Trump reafirma que a ação militar no Irã não está descartada. Até já. O clima político em Brasília enfrentou fortes ventos durante a semana. Teve dia com ar irrespirável e noite com temperatura sufocante. Vamos a um resumo da semana. O presidente Jair Bolsonaro reclamou hoje, mais uma vez, do Congresso Nacional. Ele agora está incomodado com um projeto de lei sobre agências reguladoras. Conforme o texto aprovado, os parlamentares passam a confirmar ou não as indicações do governo para os principais cargos. Segundo Bolsonaro, a medida dá superpoderes ao legislativo. E ainda questionou se querem deixá-lo como a rainha da Inglaterra, que reina, mas não governa. Após sofrer importantes derrotas, a articulação política do Planalto troca de mãos. Deixou a Casa Civil, chefiada por Onyx Lorenzoni, e foi parar na Secretaria de Governo, agora comandada pelo general Luiz Eduardo Ramos, que substituiu o general Santos Cruz, demitido na semana passada. Mudanças também na Secretaria-Geral da Presidência. Entra o major reformado da Polícia Militar, Jorge Antônio de Oliveira Francisco, e sai o general da Reserva, Floriano Peixoto Neto, deslocado para a presidência dos Correios. Sérgio Moro foi espontaneamente ao Senado na quarta-feira e passou quase 9 horas falando e respondendo perguntas sobre os vazamentos de mensagens publicados no site jornalístico The Intercept Brasil. O ministro da Justiça e Segurança Pública diz que não tem nada a esconder, não vê irregularidades, não reconhece o conteúdo de muitas mensagens e que não tem apego ao cargo. No dia seguinte, novas revelações colocaram em dúvida a conduta do ex-juiz durante a Lava Jato. Ele teria provocado a substituição da procuradora Laura Tesler numa audiência com o ex-presidente Lula depois de criticar a atuação dela.
Para analisar os principais acontecimentos políticos da semana, recebemos o professor de Filosofia Política da FAAP, Luiz Bueno. Ele também é pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC de São Paulo. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, professor. Prazer. Começar então por a notícia mais quente, essa de hoje, presidente Bolsonaro criticando o projeto de lei das agências reguladoras, dizendo que as indicações não serão mais feitas pelo presidente e, por outro lado, Rodrigo Maia dizendo que não é isso, que o executivo não perde poder de forma alguma. Quer dizer, mais uma tensão aí entre Congresso e Executivo, que não falam a mesma língua, e o presidente dizendo que querem deixá-lo como rainha da Inglaterra. Professor, o que está acontecendo? Bom, primeiramente, o presidente alimentou as redes sociais com uma fábrica de memes, né, com isso. Então, essa é a parte engraçada dessa história, né? Mas, veja, as agências regulatórias, elas, desde o início, quando elas foram criadas, elas deixaram muito a desejar por conta da atuação delas. Elas tinham como finalidade defender especialmente o mercado, ou seja, o consumidor, né, assim, contra certos arranjos que poderiam ser prejudiciais, né? Então, o processo de indicação política que ainda funcionava nas agências nunca foi muito benéfico. E eu acho estranho assim, que o presidente deveria ficar talvez mais aliviado, uma vez que o processo de elaboração de uma lista de diretores seja mais transparente, mais técnico, menos sujeito à interferência política, que é exatamente aquilo que ele diz que é a nova política. Portanto, assim, se você tem um processo mais técnico, isso alivia a pressão, inclusive, sobre ele e também tira um pouco de força do Congresso para dizer quem é que vai dirigir a agência, né? Então, assim, na verdade, ele deveria ficar aliviado com isso e devia, talvez, assumir uma posição de que é mais parecido com aquilo que ele quer fazer do que da velha política, onde a indicação que determinava isso, né? Mas, é claro, assim, no ambiente já conflituoso que tem entre o presidente da República e o Congresso, é mais uma forma dele marcar a sua posição, é mais uma forma dele tentar, se distanciar um pouco daquela imagem que ele tem de como se fazia a política anteriormente, né? Mais um ponto de tensão que talvez, se ele tivesse um pouquinho mais de atenção ao projeto em si, ele poderia ter evitado. Agora, para falar nessa articulação que sai agora das mãos de Onyx e vai para as mãos do general Luiz Eduardo Ramos, que o presidente diz que é seu amigo, não é? Sim. E que ele acredita que terá um melhor relacionamento aí com os parlamentares. Em que sentido? O que é preciso, professor, para que haja um melhor relacionamento? Pois é, então isso tudo depende realmente da capacidade política que o articulador tem, né? Que interlocução ele tem com as lideranças, que interlocução ele tem com os grupos formados, né, no Congresso. Isso está por se verificar. Nós não, apesar da experiência que o presidente diz que o general tem, né, como tendo sido já assessor parlamentar durante algum tempo, talvez isso possa ser algum atributo positivo. Mas é por ver. Agora, assim... É por ver, mas lá se vão 6 meses, não é, professor? Pois é, então, isso é exatamente o que eu ia apontar, porque assim, a articulação política tem sido realmente uma falha muito grande desse governo. Eles não têm conseguido fazer uma articulação eficaz. Então, se o ministro Onyx era responsável por uma parte dessa articulação, há que se admitir que ele deixou muito a desejar. Ele não conseguiu fazer aquilo que se esperava que um articulador político fizesse. Então, é uma tentativa? É. Mas, assim, se ela vai dar certo, a gente ainda tem mais uma incógnita na mão, né, para verificar com o passar do tempo. Agora, essa falta de articulação tem mudado o comportamento do nosso legislativo, no sentido dos parlamentares tomarem a frente da situação? Sim. Para fazer o país andar? Eu vejo de forma positiva esse aspecto. Assim, se o governo, por decisão ou por incapacidade de articulação, interferiu menos no Congresso e sofreu menos interferência também, é claro, isso não quer dizer que não houve embates, né? Mas essa não mútua interferência deu uma certa liberdade ou autonomia ao Congresso, né, para que ele assumisse mais o seu papel, né, assim, de legislador mesmo. Positivo nesse sentido. Exatamente, positivo. É isso que eu acho que é interessante de ver, né? Assim, esse desarranjo do modo como vinha se produzindo a relação entre o Executivo e o Legislativo tem esse aspecto positivo de dar mais protagonismo ao Congresso Nacional. E isso é importante, ainda que você possa discutir se a qualidade do Congresso é a que necessitávamos, não, mas esse aspecto é um saldo positivo dessa, vamos dizer assim, dessa confusão que vem acontecendo nesses 6 meses aí.
Outro assunto importante essa semana, o juiz Sérgio Moro foi dar explicações ao Senado. Que avaliação o senhor faz, então, das explicações do ministro e como é que fica essa situação daqui para frente? O ministro, ele adotou uma estratégia que também os procuradores estão adotando, que é de tirar o foco do conteúdo das revelações, né? E dirigir os seus argumentos para a questão da legalidade ou da ilegalidade da obtenção desse material, né? Então, tendo insistido bastante nisso e tendo forçado bastante essa argumentação, ele talvez tenha conseguido desarmar um pouco a pressão que poderia vir do Congresso sobre ele. O Congresso, ali no caso o Senado, melhor dizendo, né, foi bastante receptivo, não conseguiu exercer uma pressão sobre o ministro e ele, pelo menos, conseguiu desmontar um pouco essa possível pressão que viria sobre ele, né? Então, isso para ele é um ponto favorável que tira um pouco o foco, né, que estava colocado sobre ele por conta desse material. É claro que o argumento dele também é interessante porque a ilegalidade da obtenção, apesar de se discutir a partir da questão da liberdade de imprensa, não se pode perder o foco que, ao que tudo indica, foi um ato criminoso também, né, na obtenção desse material. Não se sabe, nós não temos certeza porque o material não foi submetido ao escrutínio técnico dos órgãos nem de nenhuma verificação independente. Então, este aspecto é o que o ministro mais utilizou, né? Conseguiu trazer um pouco do Congresso mais próximo, se não ao seu lado, mas mais próximo. A oposição não conseguiu fazer uma pressão como poderia, né? Até parece que o ex-presidente, né, Lula reclamou disso, né, na prisão, de que parece que os seus aliados não conseguiram pressionar o ministro o suficiente. Então, parece que o saldo no final é razoavelmente positivo ao ministro Moro nesse momento. E para terminar, outro assunto que foi, né, falado nessa semana novamente, a reforma da Previdência. Rodrigo Maia pretende aí trazer esse assunto, a votação para antes do recesso. Mas pensando para frente, professor, no Brasil, num país pós-Previdência, não existem outras coisas que já deveriam estar aí sendo encaminhadas? Sim, o ministro Paulo Guedes diz que eles têm algumas coisas que dependem da aprovação da reforma da Previdência. Todas as fichas estão sendo apostadas nisso. Pois é, eu acho que falta eles indicarem mais claramente o que é este Brasil pós-reforma da Previdência, né? Para onde o governo federal, o executivo, pretende levar o Brasil. O que nós poderíamos esperar? Porque, assim, as análises indicam que a reforma da Previdência, se ela passar, seja no tamanho que o Congresso está propondo, ou seja no tamanho que o Executivo queria, não resolve o problema, ele simplesmente impede que o Brasil quebre. Muito bem, se resolve esse problema de o Brasil não quebrar em termos fiscais, o que vem depois? Para onde o Brasil vai seguir? Quais são os projetos de crescimento econômico, de geração de emprego, de investimento em tecnologia, de melhoria na educação? Onde estão esses projetos? O problema é que nós não temos clareza disso. É isso que a gente está se perguntando. Exatamente, né? Assim, eles não indicam claramente para onde vai. O ministro fala, né, de algumas ideias de investimento, geração de tecnologia, de desburocratização do mercado, mas isso são apenas sinalizações, né? O Brasil precisa de mais clareza para que os mercados, os investidores internacionais possam ter confiança e voltarem a investir no Brasil desde já. Agradeço muito a sua presença aqui hoje, professor. Foi um prazer ter estado aqui. Muito obrigado. Até uma próxima. Até. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que vai impor novas sanções ao Irã e que uma ação militar no país não está descartada. Veja esse e outros destaques internacionais. Trump disse que as sanções fazem parte de um esforço para evitar que o Irã obtenha armas nucleares. O presidente fez uma ironia ao afirmar: "Vamos fazer o Irã grande de novo." Let's make Iran great again. Foi uma referência ao slogan da campanha de Trump que dizia: "Vamos fazer a América grande de novo." O Irã declarou que não vai permitir que suas fronteiras sejam desrespeitadas e que responderá com firmeza a qualquer agressão ou ameaça de Washington. Na quinta-feira, o governo de Teherã destruiu um drone dos Estados Unidos que teria invadido seu espaço aéreo. Trump abortou um ataque militar de retaliação, alegando que seria uma ação desproporcional porque mataria 150 pessoas. Também neste sábado, a primeira-ministra alemã, Angela Merkel, defendeu uma solução política e diplomática para a crise. A alta comissária para os direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, pediu que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, liberte todos os presos políticos do país.
O governo de Maduro mantém centenas de adversários detidos. Bachelet confirmou que 2 oficiais da ONU vão permanecer na Venezuela e que ela tem um acordo com Maduro para a instalação de um escritório permanente de direitos humanos da ONU. De que a oficina tenha presença física aqui permanente. O presidente afirmou que Bachelet pode contar com ele como chefe de Estado. Que pode contar comigo como presidente da República, chefe de Estado, chefe de governo. A polícia britânica foi chamada na casa do ex-ministro do Exterior, Boris Johnson, favorito à sucessão da primeira-ministra Theresa May. Vizinhos ouviram uma barulhenta discussão entre ele e a namorada, Carrie Simons. Os policiais informaram que todos estavam bem e em segurança. Em um evento em Birmingham, Johnson se recusou a responder perguntas sobre o suposto incidente. Ele se separou no ano passado após 25 anos do segundo casamento e 4 filhos. Johnson disputa a liderança do Partido Conservador com o atual ministro do Exterior, Jeremy Hunt. O resultado da votação deve ser anunciado em 22 de julho. A TV Cultura vai reprisar neste domingo o programa Provocações com o crítico de cinema Rubens Evaldo Filho, que morreu esta semana em São Paulo. Entre as declarações na entrevista exibida pela primeira vez em 2010, o crítico fala com certo pessimismo de como os filmes são avaliados nos tempos das redes sociais. Hoje, no cinema, o que está acontecendo muito é isso. O que vale é o... Você saiu do cinema, você pega o Twitter ou o Facebook e põe lá imediatamente. O filme é muito bom, o filme é uma porcaria. E imediatamente repercute. E é o boca a boca que faz o sucesso de determinado filme. Mudou o mundo. O mundo não mudou para melhor, não, piorou. Muito. Piorou todo o conceito de cultura, de beleza, de estética. Acabou. E as pessoas não se acordaram para isso. E não mexem com a ética. Nada. Não tem ética e é cada vez pior. Então, nessa altura de maturidade, ou eu desesperava, ou eu adotava um tom de ironia, que também é teu, né? Porque não tem outra gente a gente vai fazer. Vai ser o apocalipse mesmo. Bate saudade dos dois, né? O Provocações com Rubens Evaldo Filho e Antônia Bujanra vai ao ar amanhã às 20h30 da noite. E veja daqui a pouco no Bloco do Esporte os gols da Copa América e da Copa do Mundo de Futebol Feminino. E ainda, brasileiros garantem vaga nas quartas de final do Circuito Mundial de Surf. Até já. E chegou a hora das notícias do esporte. O Jerônimo Moraes já está aqui com a gente. Boa noite, Jerônimo. Boa noite, Andresa. O que você traz para a gente? A gente teve um sábado muito agitado hoje no esporte. Tem tênis, tem surf, tem os gols da Copa do Mundo de Futebol Feminino e uma história de superação sensacional aqui em São Paulo. Mas antes, a gente começa falando de outro assunto, ok? Começamos pela Copa América. O Brasil jogou bem, goleou o Peru e avançou para as quartas de final. A Venezuela venceu a Bolívia e também se garantiu na próxima fase. Logo aos 11 minutos, Felipe Coutinho cobrou escanteio. A bola foi desviada para trás e Casemiro precisou cabecear 2 vezes para fazer 1-0 Brasil. Aos 18 minutos, o goleiro saiu errado, chutou em cima de Firmino. A bola bateu na trave, voltou para o atacante, que driblou o goleiro e fez 2-0. Aos 31 minutos, Everton recebeu na esquerda, foi até a entrada da área e com um chutaço fez 3-0 Brasil. No segundo tempo, tabela entre Daniel Alves e Arthur. Firmino recebeu e serviu Daniel Alves, que fez o 4º do Brasil. William com um belo chute fechou o placar. Final Brasil 5, Peru 0. No Mineirão, Hernandes cruzou e Maquis de cabeça fez Venezuela 1, Bolívia 0. No segundo tempo, Maquis de novo fez 2-0 Venezuela. Justiniano, com um belo chute, diminuiu para a Bolívia. Mas Martínez de cabeça deu números finais à partida. Final Venezuela classificada a 3, Bolívia eliminada a 1. 5-0, Jerônimo, goleado. 5-0, finalmente o Brasil jogou bem. E o positivo é que mostra que a gente tem vida sem Neymar também, né? A gente não depende só do Neymar. O atacante Thales Lima, de apenas 24 anos, revelado pelo Vasco da Gama e que estava emprestado à Ponte Preta, morreu na manhã deste sábado após um acidente de moto na cidade de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Além do jogador, a colisão fez outra vítima fatal e também deixou 3 feridos. O enterro do atleta será neste domingo à tarde, no cemitério Parque Niterói, na mesma cidade onde aconteceu o acidente. O Clube Carioca decretou luta oficial de 3 dias.
Amanhã será dada a largada para a 8ª etapa do Mundial de Fórmula 1. Uma legião de fãs foi ao circuito de Paul Ricard, na França, assistir o treino classificatório. E só para variar, as Mercedes largam na frente. O verão europeu chegou com muito sol e calor. No belíssimo circuito de Paul Ricard, no sul da França, milhares de torcedores aproveitaram o sábado quente para prestigiar o treino classificatório da corrida de amanhã. Na pista, mais uma vez, domínio das Mercedes. Com uma volta perfeita e sem erros, o líder do campeonato, Lewis Hamilton, cravou 1 minuto 28 segundos e 319 milésimos para ficar com a pole position e também com um novo recorde do circuito. Ao seu lado, largará seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas. Na segunda fila, a Ferrari de Charles Leclerc e a RBR de Max Verstappen. A decepção ficou por conta do 7º lugar no grid do alemão Sebastian Vettel, 3º colocado no campeonato. Essa foi a 86ª pole position da carreira de Hamilton, que tem motivos de sobra para estar otimista com um bom resultado neste domingo. A largada está prevista para as 10h10 da manhã, horário de Brasília. E ninguém segura o Hamilton, Jerônimo? Difícil, né? Ele é um baita piloto e tem um baita carro, fica difícil segurar, difícil, né? Então, quer dizer que também teve show no mar, lá no Rio de Janeiro? Vamos falar disso agora. Dos 5 brasileiros que caíram na água hoje, na etapa mundial do surf em Saquarema, no Rio de Janeiro, 2 se garantiram nas quartas de final. Na Europa, os tenistas disputam campeonatos no piso de grama, de olho no tradicional torneio de Wimbledon. O atual campeão da etapa, Felipe Toledo, fez a super bateria do dia contra o americano Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo. Abusando dos aéreos, o surfista de Ubatuba despachou Slater e se garantiu na próxima fase. O atual campeão mundial, Gabriel Medina, teve vida mais fácil, não encontrou muitas dificuldades e se garantiu nas quartas de final, eliminando o francês Michel Bourès. Pelo feminino, a brasileira Tatiana Weston Webb escolheu as melhores ondas e eliminou a havaiana Coco Rowe. Outra que se deu bem foi a cearense Silvana Lima, que eliminou a havaiana Malia Manuel. Pelo ATP 500 de Halle, na Alemanha, o suíço Roger Federer confirmou o favoritismo e garantiu vaga na final de amanhã. Em busca de seu 10º título no torneio, ele não deu chances ao francês Pierre Herbert e fechou o jogo em 2 sets. Na outra semifinal, o belga David Goffin fez um primeiro set equilibrado contra o italiano Matteo Barrentini e só venceu no tie-break. Depois de mais um set bem disputado, o belga fechou em 6-3 e a partida em 2-0. Pelo torneio de Queens, na Inglaterra, o espanhol Feliciano Lopes e o jovem suíço Félix Aliassime fizeram um jogaço. Quem se deu melhor foi o espanhol, que mesmo perdendo o primeiro set no tie-break, teve forças. Venceu os 2 sets seguidos por 6-3 e 6-4 e se classificou para a final de amanhã contra o francês Gilles Simon. Vamos terminar, então, Jerônimo, as notícias do esporte com uma história muito legal, uma bela história, não é? Com certeza. Vamos a ela já. Agora uma história de superação de uma jovem de 21 anos que treina em Suzano, região metropolitana de São Paulo. Ela começou no handebol, mas hoje pratica o vôlei sentado, modalidade olímpica. Meu nome é Luísa Fiorese, eu tenho 21 anos e hoje eu sou atleta do SESI São Paulo de vôlei paralímpico. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu descobri um câncer na perna, mais especificamente no fêmur, e eu coloquei uma prótese interna. Por conta disso, eu tive que parar de fazer diversas atividades do meu dia a dia, inclusive o handball, que era, assim, minha vida na época. Tem uma mania de achar que o nome câncer é uma sentença de morte, né? Acabou. Mas não é bem assim. Se a gente descobre com uma certa antecedência, né? Tem tratamento, tem cura. Luísa registrou cada etapa do tratamento nas redes sociais. 6 anos depois do diagnóstico, ela venceu o câncer. E há 2 meses se reencontrou no esporte. A solidariedade e o espírito de equipe trouxeram a Luísa para o vôlei paralímpico. Uma jogadora aqui do SESI São Paulo conheceu a história dela e a convidou para fazer parte do time. Eu vi a Luísa num canal de TV, numa entrevista, e eu vi a Luísa de bermuda, entrou lá com a perna, com a coragem, sem vergonha nenhuma.
E eu falei, nossa, essa menina é muito alta, ela pode dar uma boa jogadora de vôlei, né? Já falei com o meu treinador, ele também super topou, ficou feliz da vida, mostrei ela pela rede social. Nossa, perfil que a gente precisa. E ela veio. Eu me sinto em casa voltando a ser atleta, assim. Eu sinto que é isso que eu tenho que fazer para minha vida, é isso que eu escolhi, é isso que eu quero. A adaptação está sendo difícil, mais essa questão do deslocamento mesmo. Mas questão de fundamento e tal, eu já tinha uma base. Ir para uma Paralimpíada é o maior sonho da minha vida, assim, hoje. Hoje é tudo que eu almejo, é tudo que eu quero. Eu sou movida a sonhos. Eu quero conquistar tudo que tiver à minha volta, eu quero ser grande. Eu quero poder mover o mundo, eu quero poder ajudar pessoas, eu quero que pessoas ouçam a minha história e se inspirem. Porque ser deficiente hoje não é uma sentença de que você tem que ficar em casa deitado. Ser deficiente hoje tem um mundo aí pra gente, sabe? Tem um mundo aberto, o esporte ajuda muito nisso. Que exemplo e que linda, Luísa, não é, Jerônimo? É isso aí, terminamos esse sábado com essa história inspiradora. Até a próxima, então, né? Muito obrigado para você, obrigado a todos. Num 22 de junho de 1633, portanto, há 400 anos, a Congregação para a Doutrina da Fé obrigava o matemático, físico, astrônomo e filósofo Galilei, que aparece aqui nessa imagem, a renunciar à teoria do heliocentrismo desenvolvida um século antes por Copérnico, que aparece ali, que era católico. Galileu também era cristão, foi o primeiro a usar um telescópio para observar os corpos celestes. Isso levou a concluir que o Sol e não a Terra era o centro do sistema solar. 2 séculos depois, a Igreja Católica retirava a proibição dos livros que defendiam a teoria e, em 1983, o Papa absolvia Galileu, considerado o pai da ciência moderna. Esta semana, uma pesquisa internacional apontou que quase metade dos brasileiros acham que a ciência discorda da religião. Desses, 75% disseram que quando a ciência e religião discordam, escolham a religião. E olha que a gente nem está falando de terraplanismo. Enquanto não entendermos que a ciência e a religião buscam a verdade por caminhos complementares, continuaremos vulneráveis ao obscurantismo que manipula, ao messianismo que promove líderes duvidosos e à ignorância que cega e mata. Pense nisso. Fique com as imagens das celebrações pelo mundo do solstício de inverno ou de verão, a depender do hemisfério, que lembram um tempo remoto em que povos considerados pagãos em sua busca pela verdade adoravam o sol. E aqui ao som do Barroco Tardio de Antônio Vivaldi, aliás, um padre católico. Uma ótima noite para você.